Você já ouviu falar na história de Daniel na cova dos leões? Daniel era um jovem judeu levado ao cativeiro na Babilônia após a queda de Jerusalém. Ele se destacou por sua sabedoria, integridade e devoção a Deus, o que o levou a ocupar posições de alta responsabilidade no governo babilônico, tanto sob o rei Nabucodonosor quanto sob seu sucessor, Dário. Entretanto, a posição de Daniel despertou inveja entre outros. Funcionários do reino, eles conspiraram contra ele. Sabendo que Daniel não abandonaria suas práticas religiosas, mesmo que isso significasse desobedecer a um novo decreto que proibia de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por um período de 30 dias, sob pena de ser lançado na cova dos leões. Daniel continuou a orar a Deus como de costume, e seus inimigos o denunciaram ao rei. Embora o rei sentisse grande afeto por Daniel e tentasse salvá-lo, a lei não podia ser revogada. E Daniel foi jogado na cova dos leões. Na manhã seguinte, o rei, cheio de preocupação, para a surpresa e alegria do rei, Daniel respondeu que Deus havia enviado seu anjo para fechar a boca dos leões, e ele estava ileso. Daniel foi retirado da cova, e o rei decretou que o Deus de Daniel era o Deus vivo e deveria ser reverenciado. Essa história é uma poderosa narrativa sobre fé, proteção divina e a vitória da justiça sobre a inveja e a corrupção. Ela serve como um testemunho da fidelidade de Deus àqueles que o servem com integridade. Se gostou, deixe seu like, se inscreva e comente. Amém. Para orarmos por você, foi até a cova e chamou por Daniel. Você já ouviu a história de Jonas e a baleia? Jonas foi um profeta a quem Deus ordenou que fosse à cidade de Nínive, para pregar contra a maldade de seus habitantes. No entanto, Jonas tentou fugir de sua missão e embarcou em um navio que ia para Tarsis, na direção oposta a Nínive. Durante a viagem, uma tempestade terrível se abateu sobre o mar. E os marinheiros, percebendo que Jonas estava fugindo da vontade de Deus, o jogaram ao mar para acalmar a tempestade. Foi então que Deus enviou um grande peixe, geralmente interpretado como uma baleia, para engolir Jonas. Jonas ficou no ventre do peixe por 3 dias e 3 noites. Durante esse tempo, ele orou a Deus, reconhecendo seu erro e prometendo cumprir a missão divina. Deus então ordenou ao peixe que vomitasse Jonas na terra, e Jonas finalmente foi a Nínive. Ele pregou a mensagem de arrependimento, e os ninivitas, do maior ao menor, se arrependeram, o que fez com que Deus poupasse a cidade da destruição que havia planejado. Esta história é fascinante não só pela dramaticidade do peixe gigante, mas também pelas lições sobre obediência, arrependimento e a misericórdia de Deus. Além disso, a passagem de Jonás no ventre do peixe é frequentemente vista como uma prefiguração da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Se inscreva se gostou, deixe seu like e compartilhe. Comente amém para orarmos por você. As 10 pragas do Egito são descritas na Bíblia, especificamente no livro do Êxodo, como uma série de desastres enviados por Deus para convencer o faraó a libertar os israelitas. Aqui está uma lista das pragas. 1. Água transformada em sangue. Toda a água no Egito se transformou em sangue, matando peixes e tornando a água imprópria para consumo. 2. Rãs. Uma infestação massiva de rãs cobriu a terra, invadindo casas e camas. 3. Piolhos. Piolhos ou mosquitos atacaram humanos e animais. 4. Moscas. Uma praga de moscas invadiu o Egito, exceto a região habitada pelos israelitas. 5. Peste no gado. Uma doença mortal atingiu o gado egípcio, matando vacas, jumentos e camelos, ovelhas, cabras, cavalos. 6. Úlceras. Feridas purulentas apareceram nas pessoas e nos animais do Egito. Tempestades de granizo devastaram as plantações e mataram o gado que estava ao ar livre. 8. Gafanhotos. Uma nuvem de gafanhotos consumiu o que restava das plantações, deixando o Egito desolado. 9. Treinamento escuro. 3 dias de escuridão cobriram o Egito, onde as pessoas não podiam ver umas às outras. 10. Morte dos primogênitos. A 10ª praga foi a mortede. Todos os primogênitos,
tanto de humanos quanto de animais, no Egito, o que finalmente convenceu o faraó a permitir que os israelitas partissem. Estas narrativas são centrais na história da Páscoa judaica. Marcando o êxodo e a libertação dos israelitas da escravidão. Você já ouviu falar na traição de Judas, na versão da A Bíblia? traição de Judas Iscariotes é um dos episódios mais marcantes da narrativa bíblica, relatado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui está um resumo baseado nos textos bíblicos. O acordo de Judas. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos de Jesus, decidiu trair o mestre por 30 moedas de prata. Ele foi até os líderes religiosos, os principais sacerdotes e escribas, que buscavam uma oportunidade de prender Jesus sem causar alvoroço entre o povo. Judas se ofereceu para entregar Jesus e, em troca, eles lhe prometeram o pagamento. Mateus 2, 6 e 14 e 16. Marcos 14 e 10, 11. Lucas 22, 3, 6. A última ceia. Durante a última ceia, Jesus anunciou que seria traído por um de seus discípulos. Todos ficaram tristes e perguntaram: por acaso sou eu, Senhor? Jesus revelou que aquele que o trairia era alguém que comia com ele, embora não tenha mencionado Judas diretamente. Jesus disse a ele: o que você está prestes a fazer, faça depressa. Mateus 2, 6 e 20 e 25. João 13, 21, 27. A traição no Getsêmani. Após a ceia, Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, acompanhado de Pedro, Tiago e João. Enquanto orava, Judas chegou ao local com um grupo armado enviado pelos líderes religiosos. Judas havia combinado com eles um sinal. Aquele a quem ele beijasse seria Jesus. Ele se aproximou de Jesus, chamou-o de mestre e o beijou. Jesus respondeu: amigo, faça o que veio fazer. Então, os homens prenderam Jesus. Mateus 2, 6 e 47 e 50. Marcos 14 e 43 e 46. Lucas 22 e 47 e 48. João 18, 1, 5. O remorso de Judas. Depois que Jesus foi condenado, Judas ficou cheio de remorso. Ele tentou devolver as 30 moedas de prata aos líderes religiosos, dizendo: pequei, pois traí sangue inocente. Porém, eles não se importaram. Judas lançou as moedas no templo e, em seguida, enforcou-se. As moedas foram usadas pelos líderes para comprar um campo chamado Campo de Sangue, destinado ao sepultamento de estrangeiros. Mateus 27, 3, 10. Atos 1 e 18, 19. O significado da traição. A traição de Judas é vista como cumprimento das profecias bíblicas, como em Salmos 41, 9 e Zacarias 11 12 13. No entanto, também é uma história que reflete sobre o livre-arbítrio, a consequência dos atos e o poder do arrependimento. Essa narrativa tem sido amplamente estudada e interpretada ao longo da história, destacando a complexidade do papel de Judas no plano da salvação. Se gostou, deixe seu like e compartilhe, além de se inscrever. Que Deus o abençoe. O julgamento de Barrabás. A história de Barrabás, relatada nos evangelhos, ilustra a profundidade do sacrifício de Jesus. Barrabás era um criminoso, condenado por rebelião e assassinato, mas foi libertado pela multidão que rejeitou Jesus, o inocente. Essa troca simboliza a essência do Evangelho. Jesus tomou o lugar de um culpado, assim como fez por todos nós. Somos como Barrabás, merecedores de condenação, mas libertos pela graça de Deus. O julgamento de Barrabás nos desafia a refletir. Aceitamos o sacrifício de Jesus ou seguimos rejeitando sua graça? Sua morte nos dá a chance de viver livres do peso do pecado. Oração. Senhor, obrigado por tomar meu lugar e me libertar do pecado. Ajuda-me a viver para te honrar. Em nome de Jesus, amém. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Comente amém para orarmos por você. A história de Esther é uma das mais intrigantes e dramáticas da Bíblia. Focada na coragem e na intervenção divina. Então comente amém para orarmos por você, deixe seu like e se inscreva no canal. Esther era uma judia órfã, criada por seu primo Mordecai na Pérsia, durante o reinado do rei Assuero.
Quando a rainha Vasti foi deposta por desobedecer ao rei, uma busca por uma nova rainha foi iniciada. Ester, de beleza excepcional, foi escolhida para ser a nova rainha, mas ela manteve sua identidade judaica em segredo sob conselho de Mordecai. Entretanto, um plano maligno foi tramado por Amã, um dos principais funcionários do rei, que odiava Mordecai por não se curvar a ele. Amã convenceu o rei a decretar a morte de todos os judeus no império. Quando Mordecai soube do decreto, ele pediu a Ester que intercedesse pelo seu povo, apesar do grande risco pessoal, já que abordar o rei sem ser convidado poderia resultar na morte. Cuja vida parecia destinada a ser marcada por uma profissão que a sociedade desprezava, tornou-se um símbolo de fé e redenção. Em uma cidade marcada pela corrupção e pelo medo, ela se destacou não por sua profissão, mas pela coragem e a fé em um Deus que não conhecia pessoalmente, mas cujo poder temia e respeitava. Quando os espiões de Israel, enviados por Josué, chegaram a Jericó, foi na casa de Raabe que encontraram refúgio. Enquanto o perigo rondava, ela abrigou esses estranhos, escondendo-os sob o risco de sua própria vida. Raabe não era apenas uma mulher de ação. Ela era também uma mulher de discernimento. Reconheceu a mão do Deus de Israel nos eventos que haviam amedrontado sua terra. Viu nisso uma oportunidade não só de salvar sua própria vida, mas de mudar seu destino. Seu ato de esconder os espiões e enganar os líderes de Jericó demonstrou uma sagacidade que foi além da mera sobrevivência. Foi um ato de fé. Raabe fez um pacto com os espiões. Em troca de sua proteção, ela pediu misericórdia para sua família. Um cordão vermelho, pendurado na janela de sua casa, tornou-se um símbolo dessa aliança. Um farol de esperança em meio à destruição iminente. Quando as muralhas de Jericó caíram, a casa de Raabe permaneceu intacta, um testemunho vivo da promessa mantida. Raabe e sua família foram integrados ao povo de Israel, não como estranhos, mas como parte da comunidade, mostrando que a graça e a misericórdia de Deus transcendem todas as barreiras sociais e morais. Raabe, outrora definida pela sociedade de Jericó, encontrou um novo começo. Uma nova identidade entre os israelitas. Sua história é um lembrete poderoso de que a fé pode transformar destinos, que a coragem pode ser encontrada nos lugares mais improváveis e que a redenção é possível para qualquer um que se volta para Raabe, uma mulher de Jericó.